a Deus. Amém, irmã? Devia sentar lá atrás, porque chegou atrasado. Ainda bem que essas coisas a gente pode cortar depois. Aleluia! Glória a Deus! Então, a pergunta para nós, essa noite, por meio do Espírito, já quem põe nome na administração, se quiser colocar esse nome, já pode colocar, amém? Ó, Marcos, logo virou. Qual que é? Aleluia! Então, a pergunta para nós essa noite é: quem se renova? A palavra de Deus ou nós pela palavra de Deus? Aleluia! Já começaram a escutar um monte de vaso quebrando? Um monte de biscoitinho sagrado quebrando? Sou eu, né? Quer que tire o brinco? É o brinco de novo? Não é possível que seja o brinco. Não está encostando dessa vez o brinco. Aleluia! Você pode abrir comigo lá em Lamentações? Mas, meu Deus, lá onde eu nem sei onde é, mas está na Bíblia, irmão. Pode abrir lá. Ainda existe na Bíblia. Aleluia. Lamentações, capítulo 3. Paulinha até olhou para mim. Eita, ela só prega no Novo Testamento, como foi lá no Antigo Testamento. Oh, aleluia! E estamos aí no verso 22. Você pode abrir em Lamentações, capítulo 3, a partir do verso 22. Amém? A terceira vez, para você se conectar aí, tudo certo? Lamentações, capítulo 3, o verso 22. Glórias a Deus, aleluia! Diz aí: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Irmãos, eu peço que vocês deixem as suas pedras no chão, amém? Abram o seu coração e o seu entendimento, porque por muito tempo nós ouvimos, e ouvimos ainda hoje, não é? Porque a frase que eu já estou ouvindo na mente de alguns: não é a palavra de Deus que se renova a cada manhã? Não, mas ela vai dizer: não, mas também tem um versículo. Não, não tem. Uau! A cara do povo de: hã? Como assim? Pois é, vários novos convertidos como eu, durante muito tempo, já reviraram a Bíblia inteirinha atrás desse versículo que diz que a palavra de Deus se renova a cada manhã. E ela não está na Bíblia dessa maneira. Nós podemos encontrar, esse aqui é o mais próximo, é aqui em Lamentações, onde diz que graças ao grande amor do Senhor é que não somos. E não faz cara de não é possível, heresia. Não é heresia não, irmãos. Nós colocamos muitas palavras na boca de Deus, como se Ele tivesse dito. Mas aqui o mais próximo a isso é: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. Por que não somos consumidos? Porque as suas misericórdias, se você está com essa cara, só no início, quando a gente começar a ministrar mesmo, pai, eu peço a vocês que fechem as portas da igreja para que o povo não vá embora. Aleluia! Glória a Deus! Mas convido você que ainda não fez e não conhece, para que você possa buscar conhecer a respeito do REMA, a escola interdenominacional, um centro de treinamento bíblico interdenominacional, onde eu dou aula, não é? A esposa do pastor também ensina nessa escola, e ela é uma bênção, tem transformado a vida de milhares de pessoas, dentre elas eu, meu marido e muitas pessoas que estão aqui reunidas. Mas não só nós, tivemos a nossa vida transformada pelo entendimento, pela compreensão da palavra, não o que achamos que alguém que achou ouviu de qualquer maneira e pregou da maneira que achava. Segundo a palavra de Deus, nós nos movemos. Segundo, é nessa palavra que a nossa fé, ela vem para nós, ela permanece, ela cresce. Nós precisamos dar ouvidos e estarmos atentos à palavra verdadeira. Não aquela que ouvimos falar de alguém, e alguém que provavelmente, como muitos, pode ter ouvido de alguém que estava enganado. Quantas vezes nós dizemos que ouvimos coisas da palavra de Deus e que não são da palavra de Deus? Normalmente são frases ditas, não é? Que foram interpretadas de determinadas maneiras. Mas a palavra de Deus, ela não se renova a cada manhã. Ela é imutável. Porque se nós permitirmos que o entendimento de que a palavra é renovável aconteça e se estabeleça, e nós não vamos permitir isso, ideologias, teologias,
doutrinas de homens, de demônios, vão começar a tomar forma. A palavra de Deus, ela não é renovável, ela é imutável, ela é perfeita, ela não precisa ser mudada em coisa alguma, em nenhuma vírgula, nenhum tio. Aleluia, aleluia. Veja que não é a palavra de Deus que se renova então a cada manhã, mas as misericórdias do Senhor. E é nesse grande amor, não é? Que é Deus agora habitando em nós por meio do Espírito do seu Filho, de Jesus Cristo. À medida que pela graça, através da fé, nós alcançamos salvação e agora precisamos renovar o nosso entendimento, renovar o nosso pensar. A palavra de Deus, ela tem a capacidade, à medida que nós nos entregamos a ela, permitimos que ela esteja em nós, nós estamos em ti e a tua palavra está em nós. Dessa forma, nós somos transformados e podemos viver uma renovação diária. Aleluia! Aleluia! A palavra de Deus é imutável, amém? Não podemos dizer que ela se torna renovável, porque ela pode ser, ou que pudesse ser mexida na imutabilidade dela. Não vamos dar margem ao que possa, de alguma forma, gerar, como tem tentado alguns gerarem, renovações, transformações na palavra de Deus. E claro que nós sabemos que a Bíblia ensina que o Senhor é imutável. Irmãos, nós temos ouvido aqui sempre, a cada ministração, Tiago 1,17, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem direto lá do alto, descendo diretamente do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Deus é imutável. Ele e a sua palavra são um. E assim sendo, a palavra de Deus, ela é perfeita e perfeitamente imutável. Diz a própria palavra que a verdade, que a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Bem como a palavra não muda, então assim como Deus não muda, eu vou citar os Salmos 119, no versículo 160. Quem já leu o Salmo 119 todo? Né? Aleluia, eu sei que sempre tem alguém. Uau. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, aleluia, amém. Eu sei que tem mais, irmãos. Glória a Deus. Não me olha com essa cara, Douglas. Por que ela faz isso? Diz aí, a tua palavra é a verdade desde o princípio. E cada um dos seus juízos dura sabe quanto tempo? Para sempre. Imutável, 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 imutável. Hebreus 6, os versos 17 e 18 dizem: por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente, preste atenção, irmãos, preste atenção. Vou até abrir aqui na outra Bíblia. Aleluia. Deus, preste atenção. Você abriu aí Hebreus 6? Está ali na cola, né? Não queria que tivesse na cola dessa vez, não, para vocês abrirem. Mas tudo bem. Não tem problema. Por exemplo, o Douglas está abrindo, porque ele é obediente. Não gosta de distrações, esse menino. Aleluia! Verso 17. Glória a Deus. Antes de ler esse versículo 17, eu vou ler o 15. Bom, fica firme aí, tá? Fica firme. Estamos chegando a um bom termo. Quem se renova? É a palavra de Deus que precisa se renovar ou nós precisamos nos renovar pela palavra de Deus? Então diz aí, no verso 15, então Abraão esperou com paciência e recebeu o que lhe fora prometido. Diga, promessa. Amém. No verso 16 diz, quando a pessoa faz um juramento, invoca alguém maior que ela. E sem dúvida, o juramento implica em uma obrigação. Deus também se comprometeu por meio de um juramento. Eu estou na versão que provavelmente vocês não estão enxergando aí, né? Vamos para... Porque fica mais fácil entender nessa tradução, nessa versão. Mas eu vou voltar ali. E assim, no verso 15, eu estou na João Ferreira de Almeida,
né, atualizada, diz aí, no verso 15, assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Diga a promessa, não mudou, tá vendo? Aleluia. Pois os homens juram por aquilo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia, para eles é o fim de toda contenda. Aleluia. Diga juramento. Verso 17 diz, por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, aleluia, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Glórias a Deus! Aleluia! E aí, olha, por muito tempo, não agora, mas por muito tempo, eu ficava, mas que coisa é essa de duas coisas imutáveis? Meu amor, você ficou com dúvida nas duas coisas imutáveis? Claro que ficou. Eu fiquei, por que você não ficou? Quais são as duas coisas imutáveis? Não é pegadinha nem para fazer ele passar vergonha, não, irmãos. Mas a maioria de nós ouve essa palavra e se perde no texto, pensando, quais são as duas coisas imutáveis? Quais são as duas coisas que não vão mudar? Quais são? A promessa e o juramento. Aleluia! Eita glória! E onde estão essa promessa e o juramento? Na palavra imutável de Deus, que é imutável. Aleluia! Isso significa, irmãos, que nós podemos confiar plenamente na palavra, ou seja, na promessa de Deus, pelo juramento, porque elas são garantia por esse juramento. Então, tudo isso mostra a imutabilidade da palavra de Deus, e isso é consolo, irmãos. Você já parou para pensar? Eu não vou citar o filme aqui agora, porque vai fugir do contexto aqui. Mas já parou para pensar quantas pessoas decidiram mudar de vida de verdade, deixando a antiga maneira de viver, a partir do momento que observaram o sacrifício perfeito, que a palavra sempre determinou que aconteceria, e agora no Novo Testamento estabelece que realmente aconteceu, para que nós deixássemos de estar mortos, e agora vivêssemos com Cristo uma nova vida, transformada e nos transformando a cada dia por essa palavra. Pessoas deixaram o vício, pessoas deixaram a prostituição, pessoas decidiram ter uma nova vida de verdade, acreditar na cura. Elas não se renovam porque a palavra vai renová-las de forma a dizer, eu preciso de uma palavra nova a cada dia. Não, a palavra está lá, imutável, perfeita, e é nessa a nossa segurança. É nela. Porque ela não muda. Aleluia. Um dia eu fui confrontada a respeito, não é estabilidade, mas quanto à confiabilidade, inclusive, a respeito de ser constante. E aí eu, orando, falei, Senhor, onde que a minha constância, onde a minha constância pode ser, né, medida pelo tanto de vezes que eu vou na igreja ou não? E o Senhor disse, não é. Mas a confiabilidade em você, sim. Na igreja, irmãos. Por que nós confiamos na liderança? E aí o Senhor me fez uma pergunta. Você fala com Deus, gente, se vocês não falam, eu falo. Com meu Pai. E eu sei que você também fala. Amém? E o Senhor falou, por que você confia em mim? E eu falei para ele a verdade, porque você está sempre aí, você não muda. Exatamente. É assim que as pessoas aprendem a confiar umas nas outras. E principalmente, quanto uma igreja, as pessoas começam a confiar naquilo que estão vendo ali, sempre, 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 sempre. Nós não vemos uma liderança se renovando todos os dias aqui nesse lugar. Isso traz segurança, isso traz descanso,
Isso traz conforto e certeza de que nós podemos seguir adiante. Isso são pessoas. Imagine quanta palavra de Deus, imagine quantas pessoas que abriram mão daquilo que acreditavam antigamente para acreditar numa palavra. Se ela fosse mutável, se ela fosse fácil de ser mudada, o que essas pessoas se perderiam? Vocês estão conseguindo alcançar, irmãos? A palavra de Deus, ela precisa ser imutável. Somos nós quem precisamos nos renovar, nos transformar, mudar e crescer, pegando ou observando ou nos firmando nessa palavra. Porque a palavra de Deus é imutável. E é por isso que nós conseguimos deixar as coisas da velha vida, da velha maneira de viver, e nos aconchegamos em Deus, porque Ele é imutável, porque a sua palavra permanece a mesma para sempre. E isso não tem nada a ver com versões, irmãos, porque nós acabamos de ver 2 versões diferentes falando a mesma coisa, não mudando em nada a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus não pode ser mudada, nem uma vírgula, nem um tio. Ela é eterna, ela é perfeita, ela é imutável. E isso significa que as promessas e que a própria palavra de Deus são confiáveis ao extremo. Porque essa palavra, ela é verdade, permanece, ela é constante. Aleluia! Independentemente das circunstâncias, não importa o que aconteça, a palavra de Deus, ela não muda e ela se cumpre. E ela se cumprirá por toda a eternidade. Nós é que somos renovados e precisamos buscar essa renovação pela palavra de Deus todos os dias da nossa vida. Precisamos decidir por isso. Eu vou falar algo aqui e não quero que vocês tirem do contexto, amém? Em relação a devocionais, eu sei que é muito bom nós termos um devocional e eu estou preparando o meu para vocês, amém? Para ajudar você no seu crescimento espiritual. Mas quando você começa a fazer por você mesmo todos os dias, meu Deus! Que coisa extraordinária se torna viver a palavra, ver essa palavra se revelando a cada um de nós, quando nós nos abrimos para ela, porque ela sempre esteve ali, da maneira que ela é, para aquilo que nós precisamos. Aleluia! Se nós pudéssemos dizer que existe algum vício bom, vamos colocar como hábito, esse é o hábito de nós nos envolvermos com a palavra de Deus. De nós tornarmos esse hábito de estar envolvidos com a palavra diário. Irmãos, nós precisamos viver a renovação pela palavra de Deus, porque sim, entendemos que passamos da morte para a vida, isso espiritualmente, da cegueira espiritual para a verdade, para a iluminação, da separação que nós tínhamos para com Deus, para uma reconciliação real. Isso já aconteceu. O nosso espírito é novo. Agora, nós precisamos nos renovar no nosso entendimento da mentira para a verdade. Aleluia! Do pecado ou da imundície para a santidade. Aleluia! É cada um de nós, irmãos, somos cada um de nós, independente do berço onde nascemos, independente do nosso lugar de nascimento, independente da conta no banco, se nós temos muito ou outros poucos, se nós éramos errados ou se éramos muito bonzinhos, não importa, a transformação é obrigatória para todos nós, para que não continuemos parecidos com o mundo. Porque Ele nos tirou, Ele nos arrancou de lá por um preço alto, preço de sangue, preço de estar separado de Deus, para que nós pudéssemos nos unir a Deus novamente. Para que todo medo fosse abolido pelo amor. Somos nós quem precisamos do renovo. Através da palavra de Deus. Romanos 12, 2. Não se conformem mais com o sistema do mundo, com o que há no mundo. Não se conformem, não tomem mais a forma do mundo. Não importa se vocês viviam nele, se nós vivíamos nele, não importa se gostávamos das coisas do mundo, elas são aleatórias, são alheias, são avessas a Deus.
e levam para o buraco. Essa é a verdade. Se nós não nos renovamos, nós acabamos voltando a nos moldar. É uma musiquinha aqui, mas não tem problema não. É um adultério ali, onde a gente dá a opinião, poxa, mas aquela mulher dele também não valia nada, né? Por isso que ele trocou ela. Porque estamos nos envolvendo de novo com o mundo e começamos a pensar essas coisas. Não importa não, se ele tem 40 e a menina tem 10. Isso é mudar a palavra de Deus. Mudar a palavra pecado para amor entre gerações. Pecado leva para o inferno. Nós temos que parar de mudar a palavra de Deus, dando a ela renovações que ela não tem, ela não precisa, porque ela é imutável e ela é perfeita. E perfeita para nos aperfeiçoar. Como diz em Romanos 12:2, não se conforme, não toma mais a forma desse mundo para você, mesmo porque vão olhar para a igreja e vão ver pessoas parecidas com o mundo. Igreja para quê? Jesus para quê? Se é todo mundo igual. Nós precisamos ser os diferentes, sim. Não porque nós somos melhores, mas porque o melhor veio habitar em nós, morreu por nós, se desfez de toda a sua glória, de toda a sua majestade, para nos tirar do poço de lama que nós vivíamos e nos elevar ao céu, assentado à destra de Deus. E agora poder declarar e usar o nome sobre todo nome, irmãos, todo joelho vai se dobrar. E nós temos o direito de usar esse nome. Por quê? Porque nós decidimos não nos conformar mais com esse mundo. Mas nos transformar. Como? Pela renovação do nosso entendimento, pela palavra imutável de Deus. Ela não precisa de renovo, nós precisamos de renovo. E aquele que não se renova, fica para trás, ou cai de novo. Como Paulo falou aos Gálatas, o que é que envolveu vocês para que vocês deixassem a verdade que libertou vocês e irem de novo para o cativeiro? Não dá para fazer concessão com o mundo. Os dias estão acelerados. A palavra de Deus diz em Efésios que nós precisamos... Foi você que falou isso? Domingo? Foi você, não foi? Nós precisamos agarrar as oportunidades. Deus tem trazido oportunidades para a igreja se mostrar o diferencial. E não compactuando com o mal que está no alto. Porque Deus, ele é poderoso para mudar o curso de rios, também para mudar autoridades. Aleluia! Somos nós, irmãos, que necessitamos de renovo, não a palavra. Quando nós nos renovamos pela palavra de Deus diariamente, estamos crescendo espiritualmente. Transformando a nossa maneira de pensar pela palavra imutável de Deus. E por ela ser imutável, é por isso que nós estamos seguros. É nisso que nós nos agarramos, nessa segurança de que a palavra de Deus é imutável. É por isso que estamos firmes e estamos ancorados na rocha firme que é Cristo. Cristo é a verdade. Lembra? João capítulo 1. Ele era o verbo, ele estava com Deus. Aleluia! E ele era Deus, e ele deixou a sua glória, ele veio habitar entre nós, Emanuel, ele veio tabernacular no meio do seu povo, ele veio estar entre nós. Era por isso que os judeus, que as pessoas que eram contrárias a Jesus, queriam matar Jesus. Não era pelos milagres, é porque ele se dizia filho de Deus. Filho para o judeu é algo muito importante, porque o nome do filho demonstra que o pai estará vivo eternamente. Ele dizia, e ele é, o Filho do Todo-Poderoso aqui na terra, habitando entre as pessoas. Aquilo irava aquelas pessoas e pegavam em pedras para matá-lo, mas não conseguiam. Porque somente no momento certo isso aconteceria.
para nos livrar da cegueira, da ignorância, do medo e nos dar a paz de volta. Irmãos, assim é que nós não permitimos que as circunstâncias nos afastem ou nos afetem de tal maneira que nós retrocedamos. Como? Agarrados a essa verdade, a essa palavra que é imutável. Ela não precisa de nenhuma vírgula fora do lugar, de nenhuma renovação. Porque a palavra não muda. Jesus é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Para aquele que está pensando, e agora, e amanhã? Jesus é o mesmo, a palavra é a mesma, o poder é o mesmo, Deus é o mesmo. Aleluia! Nós somos filhos, irmãos, nós somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo, dessa verdade imutável. Oh, aleluia! No dia bom ou no dia mau, para onde nós olhamos? Para a palavra de Deus. Por quê? Porque ela é imutável. E assim é que nós não desistimos. É assim que a gente mantém o controle das nossas emoções, além do nosso racional. Lembra que a gente não vai andar igual elefante na loja de cristal? Exato. Quando nós olhamos para a palavra de Deus. Eita glória! Quem vai fazer o rema esse ano? Ah, é verdade. Aleluia. Vou passar por vocês. Tem gente já me olhando, dizendo, ela está diferente. Estou mesmo. Eita glória! E por isso, irmão, que nós resistimos ao diabo, porque estamos firmados na palavra. Lembra lá de Tiago 4? Resisti, pois, firmes na fé. Resisti, pois, quem? Aqueles que se dobraram somente a Deus. Que se humilharam, não é? Humilhai-vos, pois, diante do Senhor, diante de Deus, humilhai-vos a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá, 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 fugirá de vós. Resisti ao diabo, como? Firmados na palavra imutável. Aleluia! É assim que o diabo foge de você e de mim. Essa é a palavra que cremos, irmãos. Essa é a palavra que nós vivemos, essa é a palavra que nós seguimos, essa é a palavra que nós falamos, porque ela é a verdade. Cri, por isso falei. Cri, por isso falei. Verdade imutável de Deus. Ah, mas fulano de tal disse que... Não tô nem aí. Se o mundo não crê como eu. Eu tenho autorização, tá? Para falar. Alan Fraga deixou. Ô, glória! E daí? Se o mundo não crê como eu... E daí, se o mundo não crê como eu, Deus prometeu, eu creio que é meu. Amém. Aleluia. É meu todas as coisas, irmãos. A gente não está falando só de recursos físicos, de recursos naturais em relação ao dinheiro, mas também. Agora, também é a nossa autoridade, também é a nossa saúde divina, também é uma família ajustada em Deus, também é vivermos segundo essa verdade imutável, permitir que ela nos renove, não que ela se renove, porque ela não precisa ser renovada. Ela é perfeita da maneira que é. Nós cantamos aqui, irmãos, 2 Coríntios 4, a partir do verso 8, se estamos atribulados, por causa dessa palavra imutável, nós não desanimamos. Se somos pegos de surpresa, se ficamos perplexos por alguma coisa, nós não desesperamos. Porque temos essa palavra e ela é imutável, ela não muda, eu posso me agarrar a ela. Se somos perseguidos, não estamos sozinhos. Temos um Deus Todo-Poderoso em nós, conosco, por nós. Aleluia! Porque a palavra de Deus, imutável, nos garante isso. Ele é uma coluna de fogo ao nosso redor. Ai daquele que tentar tocar em você. E em mim, que vivemos e decidimos viver por essa palavra. Amém. Ah, mas eu fui abatido. A palavra de Deus garante que ainda que se formos abatidos, destruídos não seremos. Irmãos, crente se morre, ainda assim tem lucro. Porque está vivo para a eternidade e agora vai viver com o Senhor. Mas nenhum de nós vai morrer antes do tempo. Eu vou ser arrebatada. Aleluia. Serei daqueles que serão... 1 Coríntios 15 vai falar, não é? Que muitos
Os primeiros que serão arrebatados serão os que dormem, aqueles que já morreram. Então, eles serão ressuscitados primeiro. Logo a seguir, nós, aqueles que estaremos, não é, ainda aqui, seremos transformados e o corpo de corruptibilidade ou corruptível será revestido da incorruptibilidade. Eu treinei 2 semanas para dizer essa palavra, porque na aula eu preciso dizer várias vezes. Aleluia! Para sair certinho. Glória a Deus! É essa palavra, irmãos, que nos faz viver diferente daquilo que o mundo propõe. O mundo diz o quê? Retenha, guarde, porque senão você não vai ter. A palavra de Deus, imutável, você não vai ver, desde Gênesis até Apocalipse, Deus dizer para alguém, eita, guarda aí, porque vai faltar. E quando ele diz como guardar e para que guardar. Não é para reter, é para ter, para ninguém passar fome. Como houve no Antigo Testamento. Mas o normal é nós ouvirmos a palavra de Deus, imutável, dizer o quê? Você é semeador. Dê, doe, invista. Toda a riqueza que virá para nós, irmãos, não virá para que nós sejamos ricos apenas, ou para nós termos ou ostentarmos, virá para nós ampliarmos o reino, para nós fazermos as coisas que precisam ser feitas na obra, no evangelismo, no nascer de novo. As pessoas estão aí fora necessitadas de Deus, necessitadas de vida, desesperadas, desesperançadas, e toda obra exige recurso. Por isso a palavra de Deus diz, trazei todos os dízimos. Desculpa aí, Douglas, depois você fala outra coisa. A casa do tesouro, aleluia. É porque ele vai fazer dízimos e ofertas. Aleluia. E a sementeira, irmãos, nem vou falar, é ele. Vamos embora aqui. Volta, foco. O mundo diz o quê? Revida. Deu na tua cara, dá com 2 mãos na outra. Não é? A vontade que dá é essa, irmão. Juro para você, também tem. Chutar o pau da barraca, dá mesmo de volta. Mas a palavra de Deus diz o quê? Perdoe. A passagem que todo mundo diz, está vendo? Os discípulos pediram para Jesus aumentar a fé deles. Que é a passagem que eles vêm para Jesus e perguntam, quantas vezes a gente precisa perdoar? Jesus diz 7. Aí, depois alguém quer dar uma de mais engraçadinho, pergunta e ele fala, eu não digo 7, mas 70 vezes 7. Aí, nesse momento, como eles não querem ter que viver aquilo, eles dizem para Jesus, Senhor, aumenta a nossa fé. Mas Jesus não disse que ia aumentar, disse que tinha que perdoar. Ah, mas você fez de novo, você faz sempre a mesma coisa. E daí? Perdoe. Quem perdoa é quem é o inteligente. Quem perdoa é quem tem o poder. Quem perdoa é aquele que domina as próprias emoções. Quem perdoa é aquele que não é... Vamos parar de cutucar o povo aí. Ninguém cutuca ninguém. Quem perdoa é quem não é o elefante na loja de cristal. Tem gente que vai dizer, porque você perdoa, você é bobo. Eu ia dizer trouxa. Você é bobo. Não é não. Você é aquele que está amadurecendo. Andando na palavra, entendendo que a palavra de Deus é imutável. Não, dessa vez eu não tenho como perdoar, porque eu já falei para vocês uma vez, quando ele não estava aqui. Agora eu vou falar quando ele está aqui. Uma vez estava lá, a situação, lá em casa, só lá em casa que acontecia essas coisas. Aí, aconteceu algo, e aí ele me irritou, eu estava com a razão, e fui lá para Deus, né? Eu não ia para o pastor, não, eu ia para Deus. Deus está vendo, né, Senhor? Que foi ele agora. O Senhor está vendo, eu quero que aconteça alguma coisa com ele. Isso que a gente achava que era justiça. Mas isso é juízo, julgamento. E já com... Né? É assim que a gente... Justiça não é isso, tá, gente? Aleluia, graças a Deus. Mas voltando à situação, eu fui lá em Deus, né? Que é logo o top. Tá vendo? Falou em Deus, já logo as sirenes tocam. Essa não é a trombeta, é só a sirene. E aí fui lá e falei, Senhor, o Senhor está vendo, né? Foi ele. Eu estou com a razão. Então, ajeita esse negócio, faz alguma coisa. E o Senhor disse, vai lá e pede perdão. Eu falei, o quê? Não, o senhor entendeu o que eu falei? O senhor viu, porque o senhor vê tudo. O senhor viu que foi ele dessa vez. Perdoa. Eu falei, mas eu vou pedir perdão do negócio que ele que fez? E o Senhor falou, você tem a palavra. Na época ele não era convertido. E aí agora, se acontecer agora, provavelmente Deus vai falar a mesma coisa.
Ah, isso te irrita? Claro que me irrita. Mas eu vou discutir mais com Deus? Não discuto mais, não. Ele está sempre certo. Não vai dar jeito. Vai ser da maneira dele. Então, é melhor, né? Faz logo, tá? Vou lá, faço logo de uma vez, pronto, acabou. É isso aí. O mundo diz revida e o Senhor diz perdoe. Vou repetir essa porque eu acho que vocês não pegaram. O mundo diz revide. O Senhor diz perdoe. Ah, mas eu não vou te perdoar porque você faz isso sempre. Problema seu. Você está indo contra Deus, não contra mim. Aleluia. Sem recados dados. O mundo diz que você não vale nada. A palavra de Deus diz que você vale o sangue precioso de Cristo. O mundo diz que você não vale coisa alguma, que você não vai dar para nada, você não vai conseguir nada, você não vai alcançar nada. Se nós nos renovamos pela palavra, nós entendemos que valemos o preço do sacrifício perfeito, daquilo que a palavra perfeita, imutável, sempre prometeu. Hoje nós não somos cauda, somos cabeça. Hoje nós não estamos por baixo, nós estamos por cima. Hoje nós somos aqueles que têm autoridade. E a autoridade devolvida para o homem, aquilo que o homem original foi criado para existir e fazer. Dominar sobre todas as coisas, inclusive sobre nós mesmos. Você acha que tudo isso que você aprendeu dessa palavra é imutável? Alguma coisa disso precisa se renovar? Não, é tão real hoje. É tão novo hoje. É tão perfeito hoje. Como era quando foi escrito e é eternamente. Aleluia. Por quê? Porque a palavra de Deus não muda. Mas nós mudamos se nós nos adequarmos a ela, se nós buscarmos a ela. Inclusive, a palavra de Deus tem o poder para mostrar que nós estamos errados. Está errando nisso. Ah, não, mas é só uma mentirinha branda. Não tem mentirinha branda. Todos nós estamos sendo mudados nisso. Todos nós. Não, mas foi só para aquela situação não ficar muito ruim. Vai dar ruim em algum lugar. Principalmente no dia que você chegar diante do Senhor. Ah, mas a gente vai passar pelo juízo. Somos os primeiros a passar pelo juízo de Deus. Porque a igreja vai ser arrebatada e passar pelo primeiro julgamento. Ali para obras. Uma das primeiras coisas vai ser, tu não sabia que não era para mentir? Por que tu mentiu naquela situação? Você tinha esse galardão aqui, mas você não vai receber. Ah, eu vou ser jogada fora do céu? Não, mas vai viver sem o galardão. Eu não quero. Eu quero Marte, eu quero Júpiter, eu quero Netuno. Esses são os que eu quero aqui por perto. Porque tem as outras galáxias. Tá? Começou. Marta viajando. Ué, é galardão, é galardão. Pensa no dia do julgamento que a igreja vai passar. A gente não tem nem como comparar, tá? Mas pensa na festa, naquele encontro do tal do Oscar. Né? Quem está ali, irmãos, já tem... Uau! A pessoa é convidada para o Oscar, já está, meu Deus, em destaque. Agora, tem gente que está indicada para o Oscar. E não uma só, algumas. Mas algumas mereceram e fizeram por onde vão ganhar o Oscar. E tem quem não ganhe. E fica com o cara assim, ó. A gente nem vai poder ficar com o cara assim. Porque no céu não entra cara assim. No céu não entra ódio. No céu não entra rancor. No céu não entra ressentimento. No céu não entra pecado. De jeito nenhum. Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus, ela nos orienta, nos motiva, nos ajuda a entender que se estamos errados, nós precisamos ser mudados por ela mesma. E ela sempre nos motiva, ou nos motiva, a não desistir nessa transformação. Não desista da transformação. Não desista de se renovar pela própria palavra de Deus. Amém? Porque é por isso que as pessoas estão fracas. Por que elas estão suscetíveis às circunstâncias ou àquilo que esteja acontecendo? Porque elas querem sempre uma palavra nova para se ajustar naquilo que elas acham. Não, eu acho que a palavra de Deus tem que ser renovada, porque lá, não sei quantos anos atrás, alguém disse, por algum motivo, enlouquecido, sei lá, qualquer coisa assim, estava com a mente, né? Queria também alguma coisa, que a palavra de Deus se renova. Se ela se renova, ela pode se renovar para mim, do jeito que eu quero. Mas não é assim, porque a palavra de Deus é imutável. Não é ela que se renova.
tem gente, e nós temos visto uma geração fora e dentro da igreja, que estão querendo que a palavra seja renovada. Que a palavra seja mudada, inclusive, segundo a própria vontade, segundo os próprios pensamentos. Aqui, nesse lugar, você vai ouvir uma palavra que te renova. Basta que você queira viver essa verdade. Porque quando você recebe e se permite ser transformado, nós vemos resultados de poder, nós vemos resultados de prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Porque essa é uma geração que está fraca espiritualmente, não aqui, mas há uma geração que está. Por quê? Porque eles decidiram ser deuses deles mesmos. Um dia nós fomos deuses de nós mesmos. Nós é que mandávamos na nossa vida, nós é que dizíamos o que queríamos, o que fazíamos e o que pensar. E demos com os burros na água. A verdade é essa. Não íamos para lugar nenhum, a não ser a certeza de que todos íamos para o inferno. Até que decidimos optar pela iluminação, para não estarmos mais cegos, nem perdidos nas trevas, nem dominados por aquele que domina hoje o sistema e aqueles que são filhos da desobediência. Um dia nós fomos filhos da desobediência, mas não somos mais. Somos filhos de Deus. Essas vidas estão perdidas, irmãos. É uma geração fraca espiritualmente, porque quer que a palavra se molde a cada um deles, a cada próprio pensamento. Hoje eu quero botar um chifre na minha testa. Eu tenho que achar em algum lugar na palavra de Deus, porque ela tem que dizer aquilo que eu quero. E não é assim. O sistema vem gerando há décadas, como eu vou dizer, a desconstrução de Deus no ser humano, no entendimento, na vida, na família do ser humano, no coração do ser humano, para que ele se perca de Deus e se perca de si mesmo. E enfraqueça e não conheça mais identidade alguma, porque a nossa identidade está nele. No Criador, naquele que nos criou, naquele que nos amou de tal maneira que entregou o seu próprio Filho, para que aquele que nele cresce não perecesse, não morresse, mas tivesse vida eterna. Sacrifício feito por você, irmãos. Aqueles que decidem ou querem que a palavra seja mudada, à medida que eu penso uma coisa, eu quero que tenha alguma coisa na palavra de Deus. Irmão, se a gente for mudar a palavra de Deus, se for querer renovar para atrair ou trazer coisas que eu quero pensar, um ladrão pode dizer, eita, mas o Senhor não disse que pode roubar? Como? Ele não mandou ir lá pegar o burrico do cara? Vai lá e pega aquele burrico. Não disse que mandou pegar, pedir para ninguém. Irmãos, tudo aquilo tem um contexto, mas se pega aquele versículo fora do contexto, vai dizer que Jesus está de boa com quem rouba, e não é assim. Não condiz com a natureza de Deus. Essas pessoas estão vivendo uma vida sem propósito, para além do eu, para além do meu, para além daquilo que eu quero, para aquilo que me dá prazer, para aquilo que consome a minha carne, me deixa feliz apenas na carne. Eles querem que a palavra de Deus se adeque a eles. E não será assim nunca. Deus não divide o espaço dele com ninguém. Essa geração tem rasgado folhas inteiras de sabedoria da Bíblia. Essa geração tem removido versículos de salvação. Essa geração tem mudado palavras sagradas. Essa geração tem zombado do poder. Inclusive, eles estão vendo os sinais e estão tentando burlar os sinais, colocando como se extraterrestres estivessem começando a visitar a Terra, para que no dia do arrebatamento eles tenham uma desculpa para dar. Aleluia. As misericórdias do Senhor, como nós lemos lá no versículo, são a causa de não sermos destruídos por causa do grande amor. A misericórdia de Deus, de fato, ela se renova a cada dia, graças a Deus, porque nós precisamos dela. E o Senhor, Ele não nos tratou e não nos trata conforme nós merecíamos, porque a gente merecia o inferno. Todos nós. Nunca matei ninguém, nunca roubei, nunca fiz isso, nunca fiz aquilo. Ia para o inferno igualzinho. Porque só existe uma porta para o céu.
Jesus. E Jesus ressurreto. Agora, de fato, a misericórdia do Senhor se renova a cada dia. Ele não nos trata conforme nós merecíamos, mas não nos enganemos. De Deus não se zomba, e não é o zombamento apenas nos dízimos e ofertas, não. Né, Douglas? Desculpa aí. Deus não vai mudar uma vírgula, um tio da sua própria palavra por nossa causa. Aleluia. Pelo contrário, Deus enviou a sua palavra para nos salvar, para nos curar de nós mesmos. Ele enviou a sua palavra para nos curar, para nos sarar de nós mesmos, para nos livrar do que era mortal. E o que era mortal? O pecado que nos separava de Deus, a nossa incredulidade das verdades da palavra, a nossa arrogância, o nosso orgulho, a nossa soberba quanto à palavra de Deus. Ele já enviou a sua palavra. Ela já nos sarou, já nos curou de tudo que era mortal. Irmãos, querem mudar ou renovar a palavra de Deus para disfarçar o pecado. É isso que nós vimos. Alguns de vocês viram o mesmo vídeo que eu vi. Por causa do próprio eu, não é? Sendo o seu próprio Deus, eles estão mudando. Nós mesmos. Quantas vezes já nos pegamos mudando uma palavra em relação às passagens bíblicas para abrandar essa palavra, para que a plateia não se sinta ofendida. Quando Jesus disse, raça de víboras, eu fui olhar nos originais, era ainda pior. Quando ele diz, até quando vos sofrerei? Meu Deus. Eu falei, não é possível não uma coisa dessa. Jesus não ia dizer uma coisa dessa. Claro que ia. Aleluia. Precisamos parar de viver o evangelho de faz de conta. O mundo é mau e ele ficará pior. Se nós não estivermos posicionados no bem, nós vamos fraquejar e cair. Só que não vamos. Porque não vamos mudar a palavra pecado para erro, para vivermos errando e não parar de pecar. Porque mudar a palavra pecado para erro é a perdição da mente, é a perdição da moral, é a perdição do santo. Não, ele não roubou, não. Ele errou por causa disso, por causa daquilo. Orgulho, soberba. Ah, mas era um pai de família, por que não pediu? Porque ia se humilhar. Já passei por épocas na minha vida, irmãos, e às vezes a gente se expõe para que você seja abençoado. Onde eu tive que pedir. Era melhor do que roubar. Foi confortável? Não. Mas porque eu fui fiel à palavra de Deus. Hoje eu desfruto de abundância. Ah, não é para tanto não, irmão. Não tenho culpa, afinal de contas, não tenho como controlar o meu coração e as minhas emoções. Olha o elefante aí na loja de cristal. Afinal de contas, eu amo as duas pessoas. Deus é amor, vai nessa. Não, o que é isso? O lance, né, dela ter 10 anos de idade e eu ter 30? Não, que é isso? Isso é amor entre gerações. Isso é fazer mal a uma criança. Não mudemos as palavras. Ah, mas Deus é amor. Não esse amor. Nunca. Ele é ágape. Ele não é eros, ele não é filéu, ele não é estorge, ele é ágape. O amor incondicional, mas não é que dá liberdade a tudo, ele não está condicionado a nada, a nenhum sentimento torpe nosso. Então, ele não vai aceitar qualquer amor. Esse tipo de amor, ele abomina. Nós não vamos compactuar com o que Deus diz que é pecado. A palavra de Deus não muda. O que é pecado é pecado. Cristão não compactua com o pecado. Não compactua com nada que esteja ligado ao pecado.
Ah, então Deus odeia o pecador. Não é isso que está sendo dito, não é isso que a palavra fala. Não, ele ama o pecador. Ele veio para nos dar vida quando nós éramos ainda pecadores. Vida nova, vida diferente, uma mudança radical na nossa vida. Você não é mais a mesma pessoa depois que aceitou a Cristo. A sua vida nem é mais sua. A minha vida nem é mais minha. A vida que eu tenho foi comprada por Ele, pertence a Ele, é devida a Ele. Aleluia! Ele ama você, Ele ama o pecador, como nos amou quando éramos pecadores, mas nós viemos para Ele e estamos sendo transformados. Por Ele, nesse amor e por essa palavra imutável, que não precisa ser renovada de forma alguma. Em suma, irmãos, aquele ditado popular não é bíblico, não está na Bíblia. Vinde a mim como estás, não é bíblico. É um ditado popular. Eita, olha, vem ela de novo. Fazer o quê, irmãos? A gente tem que parar de dizer coisas como se fossem bíblicas que não são. Esse texto ele foi extraído de Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados do mundo, da maneira que estão vivendo, do peso que carregam, do pecado, da mentira, de tudo que é mal. Todos vocês que estão sobrecarregados, venham a mim e eu vos aliviarei, eu os farei descansar. Troca comigo o jugo. Eu tiro o jugo que o mundo tem sobre você e eu te dou o meu senhorio. Ele é leve e suave. Aleluia. Aleluia. Mesmo que houvesse na Bíblia, irmãos, e não há, vinde a mim como estás, jamais a palavra de Deus diria, permanece como você quiser. Deus não é bipolar, irmãos. Ele tem uma só palavra. Lembra que nós vimos? Promessa, segundo juramento. Ele não é homem para que minta. E as pessoas geralmente insistem em recitar essa frase, por quê? Porque não querem abandonar as suas paixões, nem os hábitos errados que tinham. E que agora diferem da nova vida com Cristo. Estou falando de gente da igreja mesmo. Não, mas Deus disse, gente que está em igrejas. Não aqui, estou falando em certas igrejas. No corpo de Cristo, irmãos. Se dizendo, fazendo parte do corpo de Cristo, como? Não, eu posso viver como eu quiser. Ele disse para a gente vir como a gente está. Ainda que fosse bíblico, não seria bíblico dizer que Deus esperaria que as pessoas não se renovassem. Porque Romanos 12, 2 teria que ser extraído da nossa Bíblia. Não se conformem com o sistema do mundo, com o mundo, ou seja, como você veio do mundo. Mas se transforme pela renovação do vosso pensar. Aleluia! Deus não impõe condição, irmãos. Mas, assim como Ele quer que todos se salvem ou sejam salvos, Ele também quer que nós cheguemos ao pleno conhecimento da verdade, porque ela liberta. Amém? Então, nós devemos buscar entender isso, não aceitem sofismas, não aceitem o que será dito pela mídia, não é? Seja ela qual for, principalmente aquelas que a gente sabe, que só fala lixo. Então, não aceite que a palavra de Deus precisa ser renovada. Amém? Ela não precisa, ela é imutável, ela é perfeita. Nós é que não queremos, nós não, eu digo, algumas pessoas é que não querem se moldar ao padrão do que é certo, justo, bom, honesto, em tudo que há louvor, onde há boa fama. Isso que deve ocupar o pensamento de todo mundo. Mas alguns não querem. Querem continuar na vida de leviandade, querem continuar na vida de carnalidade. E aí atraem versículos que não estão na Bíblia, como se fossem palavra de Deus. Mas nós ficamos com a palavra, amém? Ficamos com o que é dito, ensinado aqui, pela própria palavra de Deus, a verdade absoluta que é apresentada a nós, porque por ela é que nós somos transformados, por essa palavra imutável. Porque, irmãos, se nós fizermos dela lei sobre a nossa vida, nós teremos resultado de glória. Porque é de fé em fé, de glória em glória, amém? O Ministério de Música pode começar a vir me ajudar aqui, por favor? Lembra que da última vez que eu ministrei, nós falamos que precisamos inspirar a parte da nossa alma que é sensível aos ataques das situações, né, do diabo.
Então, ele não vai vir pintado de vermelho, ele não vai vir de chifre, ele vai vir nessas situações mesmo. Vem atacando a nossa mente. O nosso racional, transformado pela palavra, vai dizer o quê? Epa, rapa fora, Satanás. Rapa fora pensamento errado. Rapa fora situação, porque você não tem mais vez na minha vida. Mas e se forem as emoções? E se for o elefante lá dentro da loja de cristal? Nós precisamos inspirar. Então, se em algum momento alguma coisa atacar suas emoções, inspire-se, irmãos, na fidelidade de Deus, na imutabilidade da palavra de Deus, nessa firmeza do caráter que é apresentado, do caráter de Deus que é apresentado pela palavra de Deus. Nutra as suas emoções com essa palavra. Renove-se, nós precisamos nos renovar pela palavra imutável de Deus, amém? Você pode ir começando a ficar de pé, por favor? Desperte a cada manhã, irmãos. Seja grato ao Senhor, busque agradecer, cante ao Senhor, não é? Busque um cântico no seu coração, confesse a palavra de Deus, reconheça sim, irmãos, que as misericórdias de Deus, elas são renovadas sobre as nossas vidas, sim, todos os dias. Mas a palavra de poder tem que sair de nós com palavras de verdade, confissão da verdade, para mudar situações, para gerar situações, para criar oportunidades. Não perca as oportunidades. O Senhor nos criou, irmãos, homem e mulher. Podem começar a tocar alguma coisa baixinho. Ouçam essa verdade, porque essa é a verdade da palavra, ela não vai ser renovada. O Senhor nos criou, homem e mulher, Ele nos criou. O Senhor nos criou, irmãos. O meu marido e os meus filhos homens, eles não vão ser homens feminilizados, como a mídia diz que tem que ser. Serão homens de verdade. As minhas filhas, as minhas netas, as nossas filhas vão encontrar força na força de Deus. Porque nós as ensinaremos para quê? Para que continuem resistindo aos ataques contra a feminilidade delas. Seja de forma de agressão, seja na forma de que elas tenham que ser feministas. Não, elas são femininas. As nossas famílias vão ser duradouras, não vão ser famílias criadas e descriadas, ou criadas para serem instantâneas. Nossas famílias são sólidas, são duradouras, porque nós somos a multiplicação do Deus de amor, do Deus de família, do Deus de paz, do Deus de harmonia, do Deus de prosperidade em família sobre a terra. Aleluia! Os nossos filhos não vão viver no caminho contrário àquele que eles nos veem viver, que é o caminho da verdade. Eles estão conosco no caminho da verdade, eles viverão a verdade conosco. As nossas crianças não estarão desprotegidas, irmãos. As nossas crianças estão protegidas do diabo, da palavra torpe, do ensino contrário à palavra de Deus. Porque nós, como pais, que conhecemos e reconhecemos a verdade como perfeita e imutável, oraremos para que elas entrem nas salas de aula e aprendam apenas o que é bom, retenham apenas o que é bom, e declaramos bloqueado sobre a mente dela toda a investida de Satanás, toda a investida da agenda, essa agenda do diabo, demoníaca, de ideologia. Nossos filhos estão guardados no ir e no vir, e nós proibimos Satanás de colocar as mãos nas nossas meninas, seja por pedófilos, seja pelo motivo que for, seja por professores ensinando coisas erradas e contrárias à verdade de Deus. As escolas dos nossos filhos estarão guardadas do homem mau. Os nossos filhos estarão guardados. Nós não tivemos filhos para perdição. Nós temos filhos para viver as bênçãos, para serem a herança que são na nossa vida. Herança de bênção. Paulinha, Pedro é bênção. Ele é bênção na nossa vida. Ele é bênção na nossa igreja. Ele é um menino santo. Ele é um menino cheio de amor. Ele é um menino que encontra palavras certas no momento certo. Ele é um menino alegre, feliz. Nós declaramos que se tornará um adolescente cheio da palavra e do Espírito. Um jovem rendido à palavra de Deus. Um homem cheio da verdade, do poder de Cristo. Aleluia! É a nossa prioridade, irmãos.
nós damos prioridade à palavra de Deus. E quando damos prioridade a Deus e a sua palavra, essa é a prioridade que é dada a Deus e que nós recebemos como resultado, vendo vitória. Ela virá, a vitória vem. Feche seus olhos, aleluia. Pai, obrigada, Senhor. Eu agradeço porque as suas misericórdias de fato são renovadas sobre a nossa vida a cada novo amanhecer. Mas sabemos que a tua palavra é verdade, ela é imutável.